Então, boa noite. É com alegria que a gente começa a nossa segunda aula sobre o pensamento teológico e espiritual de Dom Gabriel. Esse curso que é promovido pelo Centro Diocesano de Formação Laicato, Dom Gabriel. Então, vamos iniciar essa noite rezando, pedindo a intercessão da Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nosso Senhor do Desterro, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como o Padre disse, a nossa segunda aula sobre o pensamento teológico e espiritual de Dom Gabriel. Como você sabe, ali mesmo na página do Facebook e do YouTube do Centro Diocesano da Formação ao Laicato e também da Paróquia Cristo Rei, você pode acessar as aulas anteriores. As aulas que falaram da vida de Dom Gabriel, com a professora Marli, e também os testemunhos que foram dados pela equipe de cursílios. Então, essa é a nossa segunda aula desse módulo, o módulo teológico e espiritual. Relembrando que a gente está usando o livro do Gabriel, O Homem e a Sua Realização. Então, para acompanhar esse curso, não é que seria bom que você adquirisse o livro. Você pode acompanhar sem o livro, mas seria bom que você tivesse ele em mãos, para que você fosse lendo e estudando em casa, tanto as aulas dadas quanto as aulas que virão. Não se engane pela grossura do livro, pela simplicidade da didática de Dom Gabriel. Como a gente vai ver e está vendo, é um livro muito profundo. Ele engloba bastante aspectos da teologia, da filosofia, e isso é a nossa meta aqui. Como você já acompanhou na aula passada, a ideia do padre não é simplesmente repetir o que o livro está escrito. A gente vai usando daquilo que Dom Gabriel escreveu e trazendo elementos da filosofia e da teologia. Essa primeira parte, essas primeiras 3, 4 aulas, então vamos passar por várias coisas aí da metafísica, da filosofia de São Tomás, de Aristóteles e São Tomás, e depois a gente entra propriamente na teologia. Aquilo também que o padre disse, não é a intenção ser assim uma profundidade teológica, o padre não é teólogo, mas é de fato, acima de tudo, a divulgação da pessoa de Dom Gabriel. A gente incentivar para que mais pessoas conheçam e vejam a santidade desse homem em vida, em pensamentos, nos seus escritos, e aquilo que ele deixou para nós aqui, enquanto pai fundador da nossa diocese. Deixa impresso aquilo como um carisma, como se fosse um carisma, ou o carisma mesmo da nossa diocese, nessa busca de santidade, já na vanguarda ali daquilo que tinha dito o Vaticano II, né? A universalidade da santidade, a santidade para todos, aquilo que Dom Gabriel, então, se desgastou, se desdobrou, não só evangelizando, cuidando dos pobres, dando o seu testemunho, mas também no ensinamento, mostrando também o lado de Cristo Mestre, e que todo bispo recebe como munus, quando é de fato sagrado do bispo. Então, você pode adquirir esse livro, O Homem e Sua Realização, na comunidade Dominus Salus, que é quem está promovendo a republicação desse livro, a editora Professio Fide, que é paralelo ali com a Dominus Salus. Você pode entrar em contato com eles, é só buscar o telefone na internet, você facilmente vai encontrar. Na Livraria da Cúria. E para quem é paroquiano, pode vir aqui na Secretaria Paroquial, que também tem alguns exemplares, e se faltar, depois o padre encomenda mais, pede mais. Nós vamos relembrar agora. Aí você está lendo aí no slide, relembrando aquilo que a gente já viu na aula passada. Basicamente, essa aula é uma continuação da aula passada. Na aula passada, ela tem como centro a busca da felicidade. E a felicidade, Deus.
Deus é um ser perfeito, que não precisa de nada, nem de ninguém para ser feliz. Ele nos cria para participarmos da felicidade que é Ele. Essa é a nossa primeira vocação, a vocação à felicidade. Mas não, diferente do que o mundo prega, o importante é ser feliz, diferente do que se prega, assim, são meias verdades, né? O inimigo, o mundo, usam de meias verdades para nos confundir. Então, sim, o importante é ser feliz, mas essa felicidade só virá de fato em Deus. A gente viu o testemunho, por exemplo, de Agostinho, de Santo Inácio, de alguns santos que o padre foi falando na aula passada e que perceberam isso com a sua conversão. Nós vimos então que a vocação do homem é a felicidade, a busca da felicidade como caminho para Deus. O pecado original e suas complicações no encontro da felicidade, a gente viu que no momento da concepção, a gente já experimentou Deus, a gente não existia, não era nada. O fato de começarmos a existir, começar a termos a vida, foi a experiência, a maior experiência de Deus que a gente teve. Essa experiência é uma experiência de felicidade, toda experiência com Deus é uma experiência de felicidade. Essa experiência, no momento da nossa concepção, nos marcou na alma. A gente, por causa disso, vai ter essa fome de felicidade. Só que no momento seguinte, no instante seguinte, vem o pecado original e dá uma trombada no homem. O homem, então, fica com o desejo de ser feliz, mas perdido. Fica buscando a felicidade daí em coisas, em pessoas ou em situações. Não é que essas coisas, pessoas ou situações sejam ruins, mas elas devem ser um suporte, um degrau para alcançar a verdadeira felicidade que é Deus. Essa questão do pecado original, a gente vai aprofundar um pouco mais depois no curso, as consequências do pecado original na nossa alma. Também a gente viu que Deus usa para que a gente o encontre após o pecado original. Deus coloca no nosso coração a fome dos transcendentais. Entre os transcendentais, os 3 maiores, qualquer coisa, volta lá na aula para você ver aquilo que o padre falou sobre o que são os transcendentais. Mas entre os transcendentais, os 3 maiores, e que aquilo que a filosofia de Aristóteles falava como a verdadeira busca nossa da felicidade. Existe um livro de Aristóteles chamado Ética Nicômaco, que vai tratar justamente sobre isso. Esses 3 transcendentais, o bom, o belo e o verdadeiro. E a gente viu um paralelo, que ao mesmo tempo que Jesus é essa resposta dessa busca do bom, belo e verdadeiro, quando o próprio Jesus se intitula isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também são coisas que o padre deu algumas noções na aula passada, mas que ao longo do curso, lá para a 3ª, 4ª aula, a gente vai retomar. A hora que olhar para o homem como ser racional, a gente vai retomar e vai aprofundar, por exemplo, sobre a verdade, sobre a beleza e sobre aquilo que é bom. Lá na outra aula o padre deu o exemplo, usou principalmente o exemplo da beleza. O homem tem sede de beleza e a beleza é Deus. Não é que Deus é belo, Ele é a beleza. E tudo provém dEle. E quando você faz uma experiência da beleza, da verdade ou da bondade, no fundo é um desejo de Deus que é satisfeito. Aquilo alega a nossa alma. Como o padre disse depois, quando for entrar sobre o homem como ser racional, a gente vai aprofundar isso. E por fim, a paz como repouso. Então, se nós temos o desejo daquilo que é bom, belo e verdadeiro, isso, quando você conquista isso na sua alma, quando você entende, por exemplo, lá na escola, você entendeu 2 mais 2 são 4, aquilo causa uma felicidade na sua alma. Essa felicidade, ela é passageira, porque depois vai vir um outro problema, depois você já vai ter que decorar tabuada, depois vai ter equação de 2º grau, depois... Então, é uma constante. Aquilo que foi a primeira alegria do 2 mais 2 são 4, quando você compreende, ela já passa. Então, São Tomás vai falar que para que a nossa alma seja satisfeita, bom, belo e verdadeiro,
ele deve ser duradouro. Quanto mais duradouro for, mais a alegria e a felicidade provocada na alma. Ora, se Deus é a bondade, a beleza e a verdade, e Ele é eterno, então quando de fato a gente encontra Deus, produz uma felicidade eterna. Isso vai trazer como consequência a paz. São Tomás vai falar que a paz é o repouso naquilo que se ama. Da mesma forma, a gente viu também na aula passada, Agostinho dizendo que, até o bispo, o nosso bispo Dom Vicente, ele cita na introdução do livro, a felicidade é a posse daquilo que se ama. Quando você toma posse daquilo que amo, eu encontro paz, felicidade. Eu repouso naquilo que eu amo, isso me traz paz, me traz felicidade. E é por isso que há uma diferença entre os bens que são passageiros e que trazem, às vezes, felicidades passageiras e às vezes nem mesmo felicidade, às vezes euforias, prazeres, o gozo, e aquilo dura aquele instante, e se não for bem orientado, a pessoa começa a viver atrás desses instantes, desses momentos de euforia, de felicidade, de pequenas felicidades, de gozo, de prazer, enfim. E isso tem a dinâmica justamente de uma droga. A pessoa fica pulando de uma euforia a outra, mas no fundo ele se sente vazio. Quando de fato você encontra Deus, que é o bom, a bondade, a beleza e a verdade, e Ele é eterno, então quando você encontra essa felicidade sua, ela é duradoura, ela permanece. E ainda o padre falava do exemplo que a gente encontra quando, por exemplo, a gente vai dar a unção dos enfermos, a gente vai atender um pobre na rua e percebe que aquela pessoa tem Deus e ela é feliz, naquele estado de uma aparência sofrência, de sofrimento, mas ele é muito mais feliz que muita gente que tem coisas ou que buscam prazeres. Para confirmar isso, veja aí o que o Papa Francisco disse na Jornada Mundial da Juventude. Como o padre falou também, para quem não estava na aula passada, de novo, relembra, veja as aulas, está tudo aí no Facebook da paróquia, do centro diocesano. A intenção do curso não é repetir somente aquilo que está no livro, é ir buscando de onde Dom Gabriel pegou esses elementos e aprofundando com um olhar espiritual, teológico, sobre aquilo que ele está falando. Então, a gente vai estar sempre fazendo esses links com a teologia, com os papas, com os santos. Então, assim disse o Papa Francisco na mensagem da Jornada Mundial da Juventude de 2015. A busca da felicidade é comum a todas as pessoas de todos os tempos, de todas as idades, porque o próprio Deus colocou no coração de cada homem e de cada mulher um desejo irreprimível de felicidade e de plenitude. Os nossos corações estão inquietos, buscando sem cessar um bem que possa saciar a sua sede de infinito. Quando a gente olha para a nossa teologia, a gente tem que lembrar que a Igreja Católica tem uma herança, tem um arcabouço. A teologia não começou no Vaticano II e não terminou no Vaticano II, diferente de grupos que querem rachar com a Igreja, tanto de um lado quanto de outro. Nós temos uma história de santos, de papas, de teólogos, de concílios. Então, nada vai caindo do céu. Tudo é uma herança de um, que é a herança de outro, que é a herança de outro. Quando você pega, por exemplo, uma frase dessa do Papa Francisco, você vê aí a profunda influência de Santo Agostinho, né? Nosso coração só descansa quando repousar em Deus, lá do Tarde-vos Amém. O Catecismo também, vamos ler o que o Catecismo fala, um texto que o Catecismo fala sobre a felicidade. As bem-aventuranças, elas retomam e completam as bem-aventuranças e a felicidade, elas retomam e completam as promessas de Deus desde Abraão, ordenando-as para o reino dos céus. As bem-aventuranças e a felicidade nos ensinam o fim último ao qual Deus nos chama. Qual é o fim último que Deus nos chama? O reino,
a visão de Deus, a participação da natureza divina. Nós vamos ver isso também muito presente na teologia de Dom Gabriel, a teoses grega, mas que influenciou toda a igreja, a vida eterna, a filiação divina, e olha aqui, o repouso em Deus. Olha aqui um elemento São Tomás aqui no Catecismo. Esse parágrafo está no 1726. E olha que Agostinho fala na Cidade de Deus. Aí descansaremos, e veremos e amaremos e louvaremos. Eis a essência do fim sem fim. E que outro fim mais nosso, que chegarmos ao reino que não terá fim. Então é justamente o que o padre falou. Desde o início, fica nítido essa busca da felicidade com a busca de Deus no livro. O livro é o homem e a sua realização. Então, já no primeiro capítulo, ele já mostra, é Deus. A realização do homem é Deus. Na medida que o livro vai sendo lido, você vai percebendo os elementos ali que Dom Gabriel coloca de busca e de encontro de felicidade. E é isso que a gente vai ver um pouco hoje. Mas também é aquilo que o padre disse, é a continuação direta da semana passada. Então, o encontro de hoje, o título é a comunicação do amor. O amor se comunica, vão dizer os escolásticos, não só São Tomás, mas São Bernardo, São Boaventura. É uma frase comum dos escolásticos, o amor se comunica. Vamos ver o que Dom Gabriel fala. É na medida em que o homem possuir a Cristo que ele será feliz. Foi indubitavelmente para a felicidade do homem que o Filho de Deus se fez homem e se chamou Jesus, que quer dizer Salvador. A palavra Jesus significa Deus salva, Salvador, enfim. Aqui também, para a felicidade do homem que o Filho de Deus se fez homem. Você lembra em João capítulo 3,16, Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Continuando, Dom Gabriel, e em Cristo Jesus que o homem recupera-se a si mesmo, integralmente, e torna-se capaz de realizar como homem, segundo o conceito de Deus que o criou, e em se realizando, ser feliz. Isso aqui como você sabe, Dom Gabriel ele teve elementos ali, ajudas ali no Vaticano II, e ele, profundo conhecedor do Vaticano II, incentivador do início do concílio. E lá no Vaticano II existe um documento chamado Gaudium et Spes, as alegrias e as esperanças dos homens modernos, também são as alegrias e esperanças dos homens lá do início do cristianismo. É um documento que fala, então, de quem é o homem, da busca do homem, e fala também dessa comunicação que o homem deve ter, o homem cristão, o homem como ser eclesial com o mundo, o diálogo, a evangelização, enfim. No parágrafo 22 desse documento, Gaudium et Spes, tem um texto belíssimo. O Papa João Paulo II desenvolve isso muito na teologia do corpo. Somente no mistério do Verbo encarnado que o homem sabe quem ele é. Somente no mistério do Verbo encarnado o homem reconhece o seu rosto. Ou seja, Cristo vem, aqui como o texto do Gabriel diz, vem para nos fazer felizes, para ensinar a felicidade. Essa felicidade é na medida que eu me integro a Ele, que eu cumpro a minha vocação de ser humano. Quanto mais eu vou buscando a minha verdadeira face em Cristo, mais eu me santifico, mais eu vou me tornando feliz. Esse texto da Gaudium et Spes é um princípio da nossa santidade, né? Essa busca da gente se tornar um outro Cristo. A santidade nada mais é do que a cristificação. Mais do que elementos morais, né? Posso fazer isso, pode fazer aquilo? Também é isso, mas num segundo momento. No primeiro momento é essa cristificação, é se sentir-se filho, é se sentir-se amado por Deus. Tantos teólogos, né, como Santa Teresa d'Ávila, São João Bosco
e até o Papa João Paulo II vão dizer que o santo é aquele que sabe o que é chamar Deus de Pai. O Papa Bento vai falar assim: o santo é aquele que sabe rezar o Pai Nosso. Tudo isso, de fato, pode... Às vezes a gente entra na mesmice de frases decoradas que a gente sabe, de verdades de fé que a gente sabe, que a gente decora e a gente não aprofunda no mistério. Por exemplo, Deus é amor, Jesus nos salvou, tudo isso é uma verdade, mas às vezes a gente não percebe o impacto que são essas frases. Uma dessas é essa: chamar Deus de Pai. Você sabe, na liturgia, na hora que, um pouco antes de vai rezar o Pai Nosso, o padre convida a Assembleia a rezar o Pai Nosso, e uma das opções para convidar o povo a rezar o Pai Nosso é justamente essa, né? A quem ousamos dizer Pai Nosso. Assim, no mistério do Verbo encarnado, no mistério, no rosto de Cristo, a gente vai se descobrindo enquanto pessoas. O verdadeiro Enéas, ele se realiza, ele se santifica e ele entra na felicidade na medida em que eu me aproximo da pessoa de Cristo. É em Cristo que eu vou saber de fato quem eu sou e o que eu devo fazer. Olha aí, São Tomás, falando sobre isso que Dom Gabriel acabou de dizer. A bem-aventurança é um bem perfeito, que totalmente aquieta o desejo, pois não seria o último fim se ficasse algo para desejar. Dom Gabriel, daqui a pouco ele vai falar que aqui, mesmo a pessoa santa, ela ainda tem esses desejos bons e desejos que mostram que a gente não está no céu ainda. Essa perspectiva não pode trazer em nós, aquilo que o padre falava semana passada, uma alienação, de esperar os bens futuros e aqui na terra, ema, cada um com seus problemas. Não é assim. Nenhum santo verdadeiro da igreja foi assim. Essa história de que um místico é uma pessoa que separa o concreto do espiritual, isso não é fé católica. A fé católica é justamente a união das duas coisas. E se você olhar aqueles que de fato viveram a santidade, eles foram profundamente concretos. Eles tinham vida de intimidade, de Deus, de oração, de profunda mística, mas ao mesmo tempo de profunda concretude da vida, de cuidado com as pessoas. Então você pega a Santa Teresa d'Ávila, que passou a vida missionária na Espanha, caminhando na Espanha. Você pega São Felipe Neri com as crianças, Dom Bosco com as crianças, você pega Santa Teresinha do Menino Jesus, que é a padroeira das vocações. Por que será? Porque há uma concretude do Evangelho. Quando a pessoa começa a separar uma coisa da outra, começa a achar, ou é só ação, a gente vai cair no pelagianismo lá, que Santo Agostinho tanto combateu, e que o Papa Francisco falou que tem voltado. No popular nosso é o ativismo, a gente cai no ativismo, ou a gente cai naquela pessoa que vive nas nuvens, que não quer saber de nada, que não olha para o sofrimento do outro, que está errado. E, tanto uma quanto outra, na história da igreja, vão dar lugares às seitas, às heresias, enfim, a tantos erros. Então, nunca foi doutrina da igreja. Os erros que vão aparecendo na cabeça das pessoas é que trouxeram confusão. Mas você que busca a santidade vai saber que é sempre um olhar para Deus e derramar-se. As duas coisas caminham juntos. Então, porém, vai ter uma hora em que a nossa felicidade sim será realizada na perfeição. E essa hora é nosso encontro com Deus. O padre falava na semana passada, citando o texto lá de João, naquela hora, naquele dia, vocês não vão mais perguntar mais nada. A gente vai olhar para Deus, a beleza de Deus, e a gente vai ficar totalmente satisfeito. No céu não tem ausência. Não vai ter ausência de nada no céu. Também é algo que a gente pode aprofundar depois. Disto fica claro que nenhuma coisa pode aquietar a vontade do homem, senão o bem universal. Mas tal não se encontra em bem criado algum. Ora, se eu tenho um desejo de infinito, de uma felicidade infinita, de uma beleza infinita, da verdade infinita, e as coisas criadas são finitas, então é lógico que as coisas não vão conseguir satisfazer esse desejo do meu coração.
E aí dá aquilo que o padre dizia no início da aula, a pessoa fica que nem cachorro correndo atrás do próprio rabo, fica correndo atrás de coisas, ou de situações, ou de poder, ou de prazer, e não tem fim isso. E quando você de fato encontra Deus, há esse repouso, essa paz, que não é ausência de conflito. O catecismo vai dizer isso, que a paz, nossa paz cristã, não é ausência de conflito. É aquilo do Padre Zezinho, né? O Padre Zezinho tem até um livro disso, música, enfim, uma paz inquieta. Porque ele repousa em Deus, mas ao mesmo tempo ele percebe que muita gente ainda não encontrou, ou que eu não cheguei aonde que era para chegar. Então me sinto inquieto, e isso traz movimento no meu coração. Mas tal não se encontra em bem criado algum, a não ser só em Deus, porque toda criatura em bondade tem bondade participada. Essa participação também a gente vai ver em outras aulas. Consequentemente, só em Deus consiste a bem-aventurança, a felicidade do homem. É só em Deus, gente. A felicidade do homem, só Deus. De novo, não confunda arrepio na espinha, não confunda uma experiência espiritual que você teve com Deus. Quando a gente faz um retiro, a gente participa de uma catequese, de uma formação, até mesmo das homilias, enfim. Deus vai clareando a nossa inteligência, o nosso coração. Mas aquilo ainda não é a essência de Deus. Hoje em dia a gente tem uma modinha aí da turma com visões, com visualizações, com isso, aquilo, outro. A gente não precisa nada disso. O que precisa é, de fato, uma experiência autêntica de Cristo, profunda de Cristo. A pessoa de Cristo vai sendo incorporada em mim. E isso é um trabalho do Espírito Santo para a vida inteira. A vida inteira o Espírito Santo vai transformando aquela pessoa, cristificando aquela pessoa. Então, muito mais do que visões, o padre falou semana passada, em Cristo a sua fala, a sua palavra, a Eucaristia, os sacramentos, a ação caritativa, ela é performática, ela vai nos formando, e não simplesmente como algo alienante ou simplesmente místico no pior sentido da palavra, porque a palavra mística, como o padre disse, é algo bom, mas no pior sentido da palavra é aquela experiência quase alucinógica, que a pessoa fica vivendo em outro planeta, em outra realidade, fica inventando coisas e fica querendo aumentar a revelação, vira e mexe, vem gente, Jesus falou isso para mim, falou aquilo outro. O próprio Vaticano II, o Catecismo da Igreja, a nossa fé, a Bíblia, a Carta aos Hebreus, aquilo que Deus tinha para falar, Ele falou na pessoa de Jesus Cristo. Agora a gente entra nesse mistério e busca a compreensão do mistério. Continuando, uma outra coisa que Dom Gabriel fala, ainda nessa questão, Deus quer, portanto, que o homem se realize, seja o homem perfeito. Daqui a gente já vê a bondade de Deus. Como o padre disse lá na primeira aula, Deus não precisa da gente. Deus nos criou para participarmos da felicidade que é Ele, e Ele quer que a gente chegue na nossa vocação, cumpra a nossa vocação, que é a felicidade, que é a santidade, que é estar com Ele. Ele quer isso. Então, o maior interessado da nossa santificação é o próprio Deus. E isso mostra o quanto que Ele nos ama. Ele é mais interessado do que eu na minha santificação. Eu sou um colaborador. Eu devo ser um cooperador da ação de Deus. E muitas vezes eu acabo sendo um sabotador disso, um sabotador da graça. Eu saboto essa ação de Deus na minha vida. A graça vem e eu dou uma resposta com a minha liberdade. É que a gente vai ver também quando chegarmos na pessoa do Cristo, no livrinho de Dom Gabriel, no livrinho entre aspas. Por conseguinte, quer também que seja feliz, pois a felicidade dele está na sua realização. Foi aquilo que já foi dito. Então, de tudo isso que nós falamos nas duas aulas, sabemos que Deus inscreveu no coração do homem o desejo de o ver. O homem tem desejo de Deus. O
catecismo vai dizer, o homem é capax Dei, tem a capacidade de buscá-lo, de querê-lo. Esse desejo, com frequência, ele é ignorado. Como o pai disse, vem o pecado original, vem o pecado nosso, o mundo, o demônio, que vai travando esse desejo, vai vendendo a mentira como verdade, a feiura como beleza, a maldade como bondade, vai mentindo para nós, e isso faz com que a gente ignore a Deus. Isso é uma questão que o catecismo aborda, que a gente precisa, é um exame de consciência, né? O catecismo fala assim que uma das causas do ateísmo que cresce no mundo, você sabe que o ateísmo é a coisa que mais cresce em proporção no mundo. Não é outra religião, é o ateísmo. Uma das causas desse crescimento do ateísmo no mundo, o catecismo vai dizer, é o contra-testemunho daqueles que falam que acreditam. Então isso é algo para a gente pensar, não é? Até que ponto eu como padre, não posso estar sendo uma pedra de tropeço para um irmão, para que ele ignore a Deus. É lógico que Deus, como diz aqui, Deus não cessa de atrair o homem assim, até o último instante da vida da pessoa, até o último suspiro, Deus vai buscar aquela pessoa. A história famosa, não é, do cura d'Ars, que uma mulher, São João Maria Vianney, padroeira dos padres, o cura d'Ars, a mulher procura São João Maria Vianney desesperada, que o marido tinha se apinchado da ponte, estava endividado, se apinchou da ponte, e o cura vai falar assim, fique despreocupada, que do caminho dele pular da ponte e chegar até o rio, ele acolheu a graça de Deus, ele acolheu Deus que falou na alma dele, trazendo ele para o arrependimento. Naquilo que é vida dos santos, né, ele vai falar, esse homem, ele vai ficar no purgatório, mas ele está salvo. Como você sabe, tem até o esqueminha, depois a gente vai mostrar, a professora Marli também já mostrou, há um esqueminha lá de Dom Gabriel, para você entender o purgatório. Para o purgatório só tem uma porta de saída, essa porta de saída é para o céu. Então, a pessoa que está no purgatório vai para o céu. E o cura vai falar assim, ele se salvou, ele vai para o céu, ele vai ter que purgar, mas no momento da queda, há um influxo da graça e ele acolhe, se arrepende e se salva. É por isso que a igreja hoje, antigamente, não é lógico que era a alimentação do tempo, da psicologia, daquilo que era a própria teologia, a evolução da teologia, tudo. Houve um tempo em que na igreja o suicida, por exemplo, não podia ser enterrado no cemitério, não podia fazer as exéquias dele. Mas hoje a igreja já entende diferente, graças a Deus, porque o último instante é a pessoa e Deus. E se naquele último instante ela acolheu a graça, porque Deus não cessa de buscar o homem, ela está salva. Por isso que você que passou por esse drama, na sua família, teve alguém que se suicidou, não desista, continua rezando por essa pessoa e acredita na misericórdia de Deus, não é? Hoje a igreja diz que a pessoa que se suicida, ela nunca está na sua plena razão. Tem sempre algo de fora aí que pode ser um atenuante. E aí é com Deus, não é? Aí é a pessoa com Deus. É lógico que isso não é assim uma coisa para a gente não ficar atento ao crescimento de suicídios nos nossos tempos. A gente que atende, não é? Principalmente entre os jovens, entre adolescentes, enfim, daquilo que eles assistem, daquilo que eles veem na internet, daquilo que também a angústia do coração deles, às vezes na confissão, a gente atende moças ou moços com 14, 15 anos que já viveram tudo e se sentem decepcionados diante da vida, frustrados diante da vida, fracassados diante da vida, mas que estão com 15 anos. O demônio vai trabalhando na cabeça da pessoa, vai colocando elementos ali de penalização, de raiva de si mesmo, ou de frustração, enfim. Mas isso também vale para os adultos, né? Quantas e quantas coisas que a gente fica sofrendo por fumaça na nossa cabeça. É parar de conversar com o inimigo.
e conversar com a graça de Deus, Deus não cessa de atrair o homem a si. Então, por conta disso, por natureza e vocação, o homem é um ser religioso. Há um desejo de Deus no coração do homem. A questão do ateísmo, se a gente for ver, ele é muito mais uma questão filosófica de que eu não... E filosófica existencial, assim, de que eu não quero que Deus exista, do que eu tenho elementos que Deus não existe. Até o iluminismo, nenhum povo era ateu. Os povos inventavam deuses, porque ali estava escrito o desejo de Deus no coração. A partir do iluminismo, da Revolução Francesa, da racionalização, é que começou então a desenvolver esse elemento de que Deus não existe, e por que se Deus existe, por que tem sofrimento no mundo, e se Deus existe, eu tenho que me comprometer com aquilo que Ele fala, porque se existe um ser maior, superior a mim, então eu tenho que obedecê-lo. Ah, mas eu não quero, então é melhor ignorá-lo. Essa questão do ateísmo também é algo que a gente precisa olhar sempre com sabedoria, por isso que o Papa Francisco também tem falado, não é? Para a gente ir nas periferias existenciais, porque essa periferia, às vezes, é a faculdade, é o trabalho, é a ganância, é essas pessoas que não têm Deus, mesmo com bens materiais. O padre acabou de falar aqui do suicídio. Os dois países que mais têm suicídio de jovens no mundo são o Japão e a Suécia. Não tem desigualdade social lá, mas está faltando Deus. Onde falta Deus, daí dá esse vazio. Mas, vai dizer o catecismo, mesmo um coração sincero, aquele coração sincero que busca a verdade, um dia ele vai ser tocado pela graça de Deus. Então a gente deve confiar e deixar Deus ser Deus, mas cada um fazendo a sua parte, indo no encontro, falando de Deus, falando da misericórdia de Deus, e aquilo que o padre disse, mostrando com a vida. Não é? Vai saber se o nosso contra-testemunho de padres, de leigos, é que não afastou tanta gente da igreja. Outra frase de Dom Gabriel. Todo ser, então, procura a perfeição de si mesmo que lhe é própria. O Dom Gabriel vai dar o exemplo da roseira, não é? A roseira, ela busca dar a rosa, ela busca abrir, a rosa se abra, assim também conosco. Há esse desejo, essa busca de perfeição, como já foi dito. Outra frase, Deus será, isso aqui é importante, Deus será sumamente glorificado pelo homem quando o homem, sua criatura, atingir a perfeição de sua forma, a plena realização de seu ser. Então aqui tem vários elementos. A primeira coisa é assim, os animais, eles glorificam a Deus também, os animais, a natureza, só que eles não têm, a gente vai ver, uma alma espiritual como a gente tem. Então, o modo como os animais e a criação da glória a Deus é pelo simples fato deles existirem. O catecismo vai dizer isso, então. O fato daquela coisa existir, e a existência de um cachorrinho, por exemplo, ele não é por conta de si, ele não se fez, e no cachorrinho existem elementos ali, por exemplo, de fidelidade, de gratuidade, de aparente bondade, mas você vê ali coisas, aquilo de alguma forma faz com que você pense, existe um ser que é muito mais fiel do que o cachorrinho. Você olha a montanha, o padre falava, olha a montanha, olha o mar, olha as estrelas, fala assim, olha que belo, isso aqui. A montanha não se fez bela, não se fez grandiosa. Ela recebe de outro ser isso. Então, quando você olha aquilo, você fala, existe um ser que é muito mais belo, que deu a beleza a essa montanha, a uma flor, a uma criança, ao que for. Então, daqui a pouco a gente vai ver, é aquilo que é chamado de teologia natural, é aquilo daquilo que a gente pode ver da criação que faz com que a gente transcenda e a gente olhe para Deus. O Papa Francisco vai falar, eu acho que é na Laudato Si, que
a natureza é a gramática de Deus. Então, pela natureza, nas entrelinhas a gente vai vendo Deus. Santo Agostinho vai falar que Deus deixou 2 livros para que a gente o conheça. Um é a Bíblia, a Sagrada Escritura, e o outro a natureza, a criação. O homem, no entanto, o homem e os seres angelicais, a nós foi dado algo superior, para que a gente glorifique a Deus pela nossa vontade, liberdade e inteligência. Nós vamos ver isso também depois. Então é isso que nos faz seres espirituais. Então nós podemos louvar a Deus, glorificar a Deus, na medida que a gente cumpre e realiza a nossa vocação de santidade, de felicidade. O homem é glorificado em nós. Vamos pensar de uma outra forma para você entender. O 4º mandamento é honrar pai e mãe. Você repara que o mandamento está no positivo. Geralmente a gente olha o 4º mandamento meio que no negativo apenas. É isso, mas é mais do que isso. O que é olhar no negativo? A gente, quando pensa em honrar pai e mãe, a gente pensa assim, você não pode discutir com a sua mãe, você não pode brigar com seu pai, é sempre um não. Os outros mandamentos é não matarás, não roubarás, não pecarás contra a castidade. Porém, aqui ele está no positivo. Honra seu pai e sua mãe. Porque é algo que a gente esquece. Honrar pai e mãe significa que quando as pessoas virem a minha santidade, a minha caminhada, a minha honestidade, a minha fidelidade, as pessoas pensam assim: você viu fulano de tal? Nossa, que rapaz bom, que moça boa, que moça de Deus. Ele não é filho ou ela não é filho de fulana ou de fulano? Olha o que esses pais fizeram. Olha a obra que esses pais fizeram. Gente, isso é honrar pai e mãe. No Novo Testamento existe uma palavra chamada teknon, que é o filho que ainda não está pronto. É o filho que vai sendo construído pelo pai. Assim, quando Jesus, por exemplo, é citado com São José, esse não é o filho de São José, esse não é o teknon de São José, aquele que tem o cheiro de São José, que tem as características de São José. Como é que ele agora está falando que ele é filho de Deus? Mas repara que, de alguma forma, José e Maria estavam sendo honradas pelas obras que Jesus estava fazendo. Os nossos pais, eles são honrados quando a gente faz então coisas boas. Mais ainda, Deus, não é? Você lembra que Jesus fala, praticai as obras boas para que o vosso Pai do céu seja exaltado, seja glorificado. Então, nós, quando vivemos a nossa vocação, além de a gente chegar na realização perfeita, a gente dá o devido louvor a Deus, a devida glória a Deus. A gente pratica a verdadeira justiça, no sentido evangélico, dar a cada um aquilo que lhe é devido, aquilo que é próprio. Então, voltando na frase de Dom Gabriel. Deus será sumamente glorificado pelo homem quando o homem, sua criatura, atingir a perfeição de sua forma, a plena realização do seu ser. Quando você olhar por um Santo Agostinho e pensar assim, olha o que a oração dessa mãe fez nesse homem. Deus está sendo glorificado ali, pela mãe e pelo filho. Isso vem de encontro a outro autor que a gente vai estudar depois ao longo do nosso curso, porque também a gente percebe elementos dele em Dom Gabriel, que é Santo Irineu, lá do século II, da Patrística, né? Tem um livro importante contra as heresias, a doutrina cristã, enfim. Olha a frase como casa com aquilo que Dom Gabriel acaba de nos ensinar. Pois a glória de Deus, a frase famosa, né? Pois a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus. Então aqui duas partes, a gente também não pode esquecer, às vezes a gente lembra só da primeira parte. A glória de Deus é o homem vivo, é por isso que a igreja vai lutar sempre pela vida, do instante da concepção até o último suspiro. Sempre. O valor da vida, vai dizer um documento da igreja agora recém sobre a vida, vai dizer, ele não tem negociação. A vida sempre
em primeiro lugar. E aqui vale a vida de todo tipo. A vida, sim, da criança, a vida do feto, a vida do idoso, do morador de rua, do imigrante, de todos. A busca da vida. A glória de Deus é o homem vivo. E continua. A vida do homem é a visão de Deus. A nossa vida, de fato, ela se complementa, aquilo que a gente já viu, com a nossa visão de Deus. E aqui, daqui a pouco a gente vai ver que não é somente uma visão ocular, assim, com o zóio, né? Fala o zóio. É mais do que isso. Daqui a pouco a gente vê. Com efeito, se a manifestação de Deus através da criação dá a vida a todos os seres da terra, muito mais a manifestação do Pai, por meio do Verbo, dá a vida a todos os que vêm a Deus. Gáudio entre os pés 22. O homem só se reconhece na medida em que ele está no Verbo, no rosto, iluminado pelo Verbo encarnado. A gente tem um outro patamar em relação à criação. Você olha o relato do Gênesis, que tem aquela crescente, né, da criação, que vão sendo criadas as coisas, e daí como uma obra-prima, como um ponto alto da criação, Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança. É interessante lá na leitura do Gênesis, quando for ver o homem, sobre o homem a gente vai voltar nisso, que é tudo faça-se. Mas quando chega no homem, capítulo 1, versículo 26 do Gênesis, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. É como se a Santíssima Trindade entrasse numa reunião, entre aspas, né, para forjar o homem a imagem e semelhança dele. Isso não dá o direito do homem, por ser assim essa obra-prima da criação, achar que tudo é para desgaste, tudo simplesmente, tudo é feito em benefício e para o homem, mas isso traz uma responsabilidade diante da criação. É aquilo que o Papa Francisco tem falado tanto. Nós, quando a gente pega, por exemplo, o que era o sacrifício no Antigo Testamento, era justamente isso, trazer elementos de oferta a Deus. A vocação do homem em relação à criação é justamente essa, fazer com que a criação seja elevada e agradável a Deus. Na missa, a gente tem um elemento disso no por Cristo. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso. Ali, naquele momento, todas as coisas são atraídas a Cristo e Cristo as oferece em ação de graças ao Pai. E aqui, todas as coisas significa todas as coisas. E é por isso que há uma responsabilidade diante da criação, mas sempre lembrando da dignidade humana, que é maior do que de qualquer criação. De novo, isso não faz do que a gente seja um gastador, um ditador diante das coisas criadas. Uma frase famosa dos medievais está aí, o padre colocou até em vermelho: o amor quer se comunicar. Quem faz a experiência do amor quer falar. A pessoa, ela vai casar, ela vai se casar, ela quer comunicar esse amor. Então, como que ela quer comunicar esse amor? Ele vai, faz os convites de casamento, vai na casa das pessoas, fala: olha, a gente vai casar, vocês estão convidados. Ela comunica esse amor. Quando a pessoa ficou grávida, ela fala para os amigos, fala para os parentes, o casal fica grávido. Quando nasce, por exemplo, o pai lá está esperando que o neném nasça, e de repente o médico vem e fala: foi tudo bem, o neném nasceu, não sei o quê, tem saúde. É a cara do pai, mas tem saúde, então tá bom. A pessoa já pega o telefone e fala, ele já comunica, ele fala daquilo. Quando a pessoa se forma, ela lutou para se formar e ela conseguiu se formar, e aí ela comunica aquilo: ela consegui, agora eu sou formado. O amor, ele se comunica. Quando a pessoa começa com um namorinho, aí ele coloca no Facebook lá, em relacionamento sério, aquela coisa toda. Quando nós fazemos a experiência do amor, a gente já quer se comunicar, imagine Deus, que é o amor, como diz a carta de São João. Deus é a comunicação desse amor, Deus quer comunicar esse amor.
E isso é que vai gerar tanto a relação, né, na Santíssima Trindade, da Santíssima Trindade, como da própria criação. Então, agora é entender assim: o amor se comunica, o amor quer ser falado, quer ser anunciado. De novo, aqui um parênteses ainda. É por isso que não existe uma fé autêntica, uma santidade autêntica, só eu e Deus. A experiência do Cristo quer ser comunicado, quer ser falado. A pessoa quer levar essa boa nova. Então nunca é algo eu e Deus, mas é eu, Deus, que comunico, quero falar dessa expressão de amor, de se sentir amado. Então aqui o amor se comunica. Se nós, quando experimentamos o amor, seja entre pessoas, seja com Deus, a gente já quer falar, imagine o próprio Deus, que é o amor. Ele quer se comunicar. Essa comunicação do amor, na teologia, depois, assim, na história da teologia, vai causar o desenvolvimento da nossa doutrina em vários aspectos. A gente vai ver alguns aqui. Olha aqui, a comunicação do amor. Primeiro, há uma experiência do amor dentro do próprio Deus. Uma comunicação do amor dentro do próprio Deus. Aquilo que se chama ad intra. Então, o padre não vai dar aqui aula de trindade, mas para que você saiba, há um movimento do amor dentro de Deus. O Pai gera o Filho, e do amor do Pai para o Filho, do Filho para o Pai, o Espírito Santo. Nada mais é do que comunicação de amor. Esse amor, na teologia, para que a gente... Amor é amor, mas só que assim, para que a gente distingua as coisas na teologia, a teologia ela vai quebrando elementos para que a gente vá estudando aos poucos. Não é? O próprio Dom Gabriel vai falar depois no seu livro, algo que é comum dos escolásticos, que é assim: a inteligência angélica ela é indutiva. O que significa isso? Quando ela olha, por exemplo, esse tablet, a inteligência angélica já é capaz de saber a medida, o peso, quem fez, já sabe tudo dela. Só de um... A nossa inteligência já é dedutiva. Ela parte de um princípio, vai para outro, vai para outro, vai para outro. Quando chegarmos diante de Deus, a nossa inteligência será indutiva. A gente vai olhar para Deus e já vai entender tudo. Mas agora há um caminho. Então, a teologia, para entender esse mistério de Deus, ela busca quebrar em partes, para que a gente vá fazendo esse caminho, de uma coisa, de uma verdade, vai para outra, vai para outra. Assim, por exemplo, é a liturgia, o evangelho do domingo. A gente vai de uma verdade a outra, que Jesus vai nos ensinando de um domingo a outro, e vai esclarecendo a cabeça, e vai... Muito bem, o entendimento, por exemplo, do amor, quando chegarmos diante de Deus, vai ser o amor é uma coisa só. Porém, para que a teologia perceba as diferenças, as nuances e o processo da comunicação do amor, a teologia então quebra o amor em nomes, entre aspas, né? Diz o amor eros, o amor filia. E aqui, para nós, interessa dois tipos de amor. Primeiro, o amor ágape. Ágape foi traduzido depois para o latim por caritas e para o português por caridade. Esse amor caridade, ágape, o caritas, você não pode confundir com dar comida para pobre. Quando eu dou comida para um pobre, mas manifestando o amor de Deus, aí de fato é caridade. Você sabe que muita gente pode dar uma refeição para um pobre, mas com interesse, para postar no Facebook, interesse político, enfim. Quando eu de fato manifesto o amor de Deus lá de cima, aqui no concreto da vida, isso de fato foi caridade. E aí pode ser uma catequese que você dá, pode ser um aconselhamento, uma escuta que você tem a uma pessoa. Então, é o amor da Trindade traduzido aqui embaixo em gesto concreto, em coisas que eu faço. Porém, olhando lá no seio da Trindade, ágape é o amor do Pai para o Filho no Espírito Santo. Esse amor, vamos, de novo, não dá aqui para mim aprofundar sobre a Santíssima Trindade, mas vamos pensar um pouco.
de um modo assim, banal, o pai quando... banal por conta da linguagem do padre e da nossa linguagem humana, que é precária diante do que é a Santíssima Trindade. Mas para que você entenda. Quando o pai ama o filho, o pai é uma pessoa divina, o filho é uma pessoa divina. Então, esse amor é como se fosse olho no olho. Não tem um que é menor que o outro. O filho não é menor que o pai, como você sabe pela nossa fé. Então, é olho no olho. O amor o Espírito Santo que os envolve, que é o amor do pai para o filho, do filho para o pai, também é olho no olho, porque o Espírito Santo também é uma pessoa divina. Esse amor, ágape, caritas, caridade, lembra São Paulo? Dá uma olhada no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, você vai lembrar. Ainda que eu desse tudo aos pobres, ainda que eu faça a língua dos anjos, ainda se eu não tiver caritas, ágape, eu não sou nada. Se eu não tiver o amor de Deus em mim, eu não sou nada. Tudo vai passar, a fé vai passar, a esperança vai passar. O que vai permanecer é o amor ágape, caritas. Muito bem. Só que, ainda sem entrar no mistério da nossa salvação, quando você olha esse ágape, você tem que pensar assim: ninguém é digno, nem nós, nem os anjos, nem a Virgem Maria. Ninguém é digno, porque é olhar no mesmo patamar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no mesmo top. Vamos aprofundar, vocês vão ver aonde que vai chegar isso. Esse amor, então, é a comunicação dentro de Deus. Esse amor é tamanho que ele quer expandir. Ele quer se comunicar. Além dessa comunicação do amor interna, o amor ele vai transcender, ele vai sair de si. Então Deus cria. Quando você vai, por exemplo, viajar e traz, sei lá, um presentinho para o padre, foi para Roma, padre, trouxe um presente para o senhor. O padre já fica pensando assim, né? Nossa, acho que é uma casula do Papa Francisco. Acho que é uma relíquia do Padre Pio. Aí a pessoa pega e dá uma fita, sabe aquela fita? Estive em Roma e lembrei de você. O padre abre aquele presente e fala: ai, que legal. Veja, é lógico que a pessoa que foi, ela quis manifestar com aquela fita o carinho ao padre. E aí sim, passa da gente ultrapassar e ver a boa vontade da pessoa e não olhar o presente. A pessoa foi lá e lembrou de você, quis manifestar isso de modo concreto. Ele trouxe algo, trouxe um santinho, trouxe uma imagem, ele trouxe algo, por mais simples que seja. Isso significa o quanto que você é quisto por ela. Então, quando Deus, por exemplo, Ele nos criou o mundo angélico e criou o mundo material, o Pai, apaixonado pelo Filho, quis dar um presente no Espírito Santo. Ele criou. O amor faz com que a gente fique... tenha em nós sentimentos de criação. A pessoa fica aí com paixonite, ela quer fazer uma música, ela faz um poema, até mesmo trabalhar. Se ele está com paixonite, ele vai lá descarregar um caminhão de telha, solzão quente, mas ele está apaixonado, ele pega aquelas telhas lá, vamos homens, vamos, ele fica todo animado. O amor nos inspira. Imaginem Deus, o Pai que ama o Filho no Espírito Santo. O Pai então decide dar um presente para o Filho. Esse presente é muito aquém de quem eles são, é muito menor do que quem eles são, mas é um presente. E esse presente é a criação. Então, quando o amor de Deus se manifesta dentro dele, ágape. Quando esse amor manifesta fora de Deus, esse ad extra, e cria, esse amor sempre é misericórdia. Veja, Deus então criou o mundo angélico com todas aquelas categorias que a gente sabe. Criou o mundo material, criou o ser humano.
por maior que tenha sido, por exemplo, um anjo, quando Deus olha para um anjo, ele tem que olhar para baixo. Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo está olho no olho, quando é algo criado, tem que olhar para baixo. Seja os anjos, seja a Virgem Maria, seja o Padre Pio, seja cada um de nós. Tem que olhar para baixo. O fato depois, na teologia, na história da salvação, Cristo vem e se encarna e nos leva para junto do Pai. Agora sim, por causa da ascensão de Cristo, da sua ressurreição, morte, ressurreição e ascensão, agora o céu para nós não é simplesmente um lugar nunca foi, um lugar de nuvem, de anjinho tocando harpa, não sei o quê. O céu para nós será estarmos dentro desse amor ágape. Agora a gente vai viver, a gente vai ser envolvido, o que está prometido para nós é que a gente vai ser envolvido por esse amor ágape que a gente não merece. E Deus vai nos elevar de tal forma que lá em cima Ele vai nos amar olhando olho no olho. Ele vai nos elevar. Nós participaremos da vida divina, vai dizer São Pedro na sua carta, Santo Irineu, é o que a gente chama teoses. Depois, fica tranquilo, depois a gente vai aprofundar isso. Isso de fato será o céu. A vivência no ágape, nessa comunicação do amor, nós estaremos envolvidos nisso. Antes é misericórdia, Ele olha para nós, Ele nos pega e aí eleva. Agora é ágape. O céu, gente, é a vivência na Santíssima Trindade. Nós seremos tal como Ele é. Vai dizer São Paulo, vai dizer a liturgia. E é por isso que o Padre disse, ali em Deus seremos plenamente realizados. Deus quer comunicar o seu amor. E só a misericórdia, só o fato de Deus já nos amar, olhando para baixo, já é algo muito maior do que nós. Você lembra que a gente não merecia a vida, não merecia existir, Deus já nos trouxe a existência. Mas mais do que isso, será a nossa participação nele. Essa é a grande comunicação de amor. Então, a comunicação de amor dentro da Trindade, ágape, quando há a criação que é fora, é misericórdia, Deus tem que olhar para baixo, mas Deus é tão misericórdia e nos ama tanto que Ele se rebaixa, Ele não quer mais olhar para baixo, Ele vem ao nosso encontro. Capítulo 2 da Carta aos Filipenses 5 a 11. Ele, que era de condição divina, se rebaixou, se aniquilou. Ele vem, se rebaixa, ascende aos céus, e quando Ele ascende aos céus, Ele nos leva junto com Ele para participarmos desse amor ágape. Meus irmãos, isso aí é para tremer as pernas. Santo Irineu, Dom Gabriel, está tudo aí. Muito bem. Para que isso aconteça, a gente precisa conhecer. E aqui conhecer não é simplesmente conhecer de modo intelectual, porque a pessoa pode ser o maior teólogo do mundo e ainda não ter fé. Ele sabe aquilo só de decoreba, ou sabe... O conhecimento aqui é o conhecimento bíblico. Lembra que quando tem intimidade do casal, o texto fala, fulano conhece, é uma intimidade. É preciso que você tenha essa intimidade, que vai passar pela inteligência e pela experiência de Deus, que a gente vai ver agora. Então, para que a gente conheça a Deus, como que se conhece a Deus? Deus nos dá 3 luzes, 3 meios para que a gente conheça. Uma, veja o verdinho lá no texto. Uma é a luz da glória. Isso é lá no céu. Quando a gente for ver a parte de escatologia, aí a gente volta nisso tudo que o Pai está falando, a teoses, disso tudo que o Pai está falando. Lá no céu, nós não veremos Deus com esse zóio aqui. Não veremos Deus a partir simplesmente de nós. Nós veremos Deus a partir dele. É como se Ele emprestasse os seus olhos para que a gente o enxergue. É essa participação, a gente vai ser, envolvido de tal forma pela glória, pelo amor de Deus, pelo poder de Deus, que a gente vai olhar para Ele de dentro. Esse olhar é muito mais do que simplesmente olho. Na medida que você se santificar, a graça santificante vai fazer com que você experimente a Deus. Então, o Padre falou da Virgem Maria, vale aqui ressaltar.
não é? Diante de Deus, Maria não é nada, porque Deus é Deus. Mas diante de nós, Maria é aquela que mais participa desse ágape de Deus, porque ninguém se santificou tanto quanto ela. Também, Dom Gabriel também vai ter um capítulo para falar da Virgem Maria, e a gente aprofunda. Porém, aqui durante a vida, Deus deu dois instrumentos, então. A razão e a fé. As duas juntas. Nunca é uma e outra. Se você deixa, por exemplo, de lado a razão, a inteligência, vai se cair num erro que teve na história da igreja, de algumas pessoas, chamado fideísmo. Fideísmo é não ter critério para entender o texto bíblico, por exemplo. Tira de contexto. Não tem um caminho doutrinal. Não tem um esquema de pensamento e de organização daquilo que se acredita. Do outro lado, quando se fala mal da fé, se não precisa da fé, é só a razão, só a inteligência, vai se dar o racionalismo, que daí também, hoje em dia, não é, nas faculdades, no meio das mídias, a gente vê tanta coisa aí, né? Para nós, as duas coisas sempre juntas, a razão e a fé. O que a gente está fazendo aqui? Cada curso que a igreja promove, cada curso que o Centro Diocesano promove, no fundo é isso, é um caminhar das duas pernas. Você vai entendendo pela razão, pela inteligência, e vai amando, e vai dando resposta da fé. Você dá a resposta da fé e quer conhecer mais, e assim vai indo. Cada homilia também é isso, não é? Cada homilia leva para que a gente se reflita um pouco, reflita e ame mais e dê resposta da nossa fé. As duas coisas caminham juntas. Então, o modo como a gente vai conhecendo a Deus aqui é por isso. Razão e fé. Para isso, Deus deixou também um professor, ou melhor, uma professora, que se chama magistério da igreja. Não é à toa que a palavra se chama magistério. Você que tem meia idade, pouco mais, pouco menos, vai lembrar que para ser professora antes, tem que se fazer magistério. Aquele que ensina. A igreja vai ensinando as verdades da fé e da razão e vai ganhando experiência de Deus na nossa caminhada. Quando for abordar o ser humano, a gente vai entrar nesses pontos que Dom Gabriel vai abordar. Mas desde agora são fundamentos para que a gente não perca tempo depois e também para que a gente já vá entendendo algumas coisas que Dom Gabriel vai falando. Em São Tomás isso, que a gente viu aqui da fé e da razão. Aliás, São Tomás vai dizer a Fides et Ratio do Papa João Paulo II. Em São Tomás a igreja chegou no ponto alto dessa união de fé e razão. E é por isso que o Vaticano II, olha só, se tem uma norma que nós, enquanto igreja, esquecemos, e aqui a gente coloca principalmente nós clérigos, seminário, se tem uma norma que a gente esqueceu, que está lá no Vaticano II, é que a filosofia e a teologia da igreja, dos seminaristas, dos padres da igreja, deve ser pautada sobre a figura de São Tomás, que chegou a esse nível de união de fé e razão. O Papa João Paulo II, em 98, com a Fides et Ratio, reafirma isso de novo. Mas como o padre disse, infelizmente, não é por aí. Aqui, graças a Deus, a gente tem um Instituto de Filosofia, tem um cuidado especial aqui do nosso bispo, tem um grupo de formadores aqui na diocese que ficam atentos àquilo que está sendo ensinado, tanto na filosofia quanto na teologia. Então, São Tomás é esse ponto alto, vai dizer o Papa João Paulo II, o Vaticano II, enfim. Olha o que ele fala, num livro que se chama Summa contra os Gentios. Aqueles que chegam a descobrir as verdades divinas não as conseguem senão após diuturna investigação. Tal acontece devido às profundezas das mesmas, pois somente um longo trabalho torna o intelecto apto a compreendê-las por via da razão natural. Aqui também vale um parágrafo da gente tomar cuidado, mesmo dentro da igreja, uma soberba intelectual às vezes. Não é porque o padre ou os padres fizeram teologia, ou leram isso, leram aquilo outro, que basta. Eu dou exemplo sempre para os seminaristas,
sobre a liturgia. Às vezes eu posso ser um profundo litúrgico, eu sei de toda a regra da liturgia, e que bom, e tem que ser assim. Só que se eu não tiver mística, eu celebrei sem erro nenhum, mas não entrei no mistério. A teologia é a mesma coisa. Eu posso ter diploma, posso ter... Mas se aquilo não me levar à santidade, assim, a uma humildade diante da verdade, diante daquilo que a igreja fala, eu não querer corrigir a igreja, não querer saber que eu sei mais que a igreja, ou ficar criticando a igreja. Infelizmente a gente passa e vê muitos teólogos, não é, que largaram a igreja nos dias de hoje e abandonaram a fé, ou ficam criticando a igreja, que estudaram a partir da igreja, a igreja que investiu naquele estudo, naquela pessoa, naquela figura, e depois ela começa a falar mal da igreja, ou falar que a teologia está atrasada, ou que a doutrina está atrasada, que isso, aquilo, outro. Meus irmãos, isso aí é falta de humildade diante de quem é a igreja. Cristo quis a igreja antes de nós, padres, teólogos. Já teve um Santo Agostinho, um São Tomás, é lógico, a teologia vai aprofundando, mas sempre no passo da igreja, sempre no passo da busca da verdade, da busca de Deus. Senão vira intelectualismo, igual a gente vê nas faculdades hoje, vira esse racionalismo. Então, diante da verdade também, tudo é assim, né? Vamos estudar, vamos ver. Mas é que estamos começando o curso. Diante da verdade, a gente vai ver, a verdade é maior do que a gente. A verdade, ela deve nos vencer. E quando eu vejo que a verdade é maior do que eu me dobro a ela. Isso é, de fato, ter um coração que busca, humilde, e aí independente de diploma. Você pega a história de um São José Cupertino, que tem a dificuldade, por exemplo, de estudo. E certa vez teve uma conferência no mosteiro, ele era aquele padre que cuidava lá dos animais, e eles nem chamavam São José Cupertino para as palestras, porque ele não entendia. Ele ficava ali cuidando dos animais. E tinha um bispo famoso que foi pregar e outro que foi assistir a palestra. E em determinado momento lá da noite, São José Cupertino em volta da fogueira, aí vem um bispo lá, o bispo que estava escutando, e falou: posso sentar aqui com você? O São José Cupertino falou: claro, senta, bispo, o senhor não fica incomodado de ficar aqui nessa pobreza? Não, eu fico aqui e tal, porque eu não estou entendendo nada lá. O padre está falando, o bispo está falando lá de Santíssima Trindade, não sei o quê, mas não estou entendendo nada daquela linguagem. Aí, na sua simplicidade, na sabedoria do santo, né, São José Cupertino pegou uma coberta, um cobertor, e falou assim: ó, a Santíssima Trindade é assim, ó, você pega a coberta, a mesma coberta, e dá 3 dobras. 1 dobra, 2 dobras, 3 dobras. Pronto, um Deus e 3 pessoas. Você vê, o santo, ele compreende algo que às vezes demora a vida toda de um teólogo, se ele não tiver de fato essa humildade. O que a igreja viu em São Tomás, e a gente pode ver em Dom Gabriel, isso é demais em Dom Gabriel, hein? Essa capacidade de ter profundidade, de ter cuidado aos pobres, de ser profundamente litúrgico, mas de se dobrar diante da verdade de Deus, de se maravilhar diante de Deus. Isso a gente vê naquilo que tem aí por aí em áudios de Dom Gabriel, por exemplo. Você vê o jeito que ele fala das verdades de Deus, da verdade da fé, justamente porque é um homem cheio de Deus, né? Então isso sem dúvida, para mim, é o que mais impressiona em Dom Gabriel. Em São Tomás, partindo das coisas sensíveis, o nosso intelecto é levado ao conhecimento divino, de modo a conhecer que Deus é. E ao conhecimento das outras realidades que possuem ser atributos ao primeiro princípio. Há, portanto, alguns atributos inteligíveis de Deus acessíveis à razão humana. Aquilo que o padre falou. Mesmo as coisas simples. Você olha o cachorrinho é fiel a você, você pensa: bom, se esse cachorrinho já é fiel a mim, imagine a fidelidade de Deus, nem se compara. Então, com pequenas coisas, você pode perceber atributos de Deus ali, pela sua razão e pela sua fé. Olha o que o Papa João Paulo II diz, já no primeiro parágrafo da Fides et Ratio. A fé e a razão constituem como que as 2 asas pelos quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade e de Deus. Estamos acabando.
instante aqui que o negocinho aqui, acho que deu um probleminha, mas enfim, já é o último slide. A sabedoria, o que de fato é um homem sábio, vai dizer a doutrina da igreja ou o catecismo da igreja. O sábio é aquele que consegue enxergar tudo com os olhos de Deus. Aquele que de fato entra nessa perspectiva de se dobrar diante da verdade, diante do mistério revelado de Deus, diante da bondade de Deus, esse de fato vai se tornar um sábio. Assim, esse curso, ele é um jeito da gente divulgar o pensamento de Dom Gabriel, é também uma forma da gente nos conhecermos enquanto centro diocesano, mas na base de tudo tem que estar a nossa sede por Deus, o sede do conhecimento aqui de novo, como intimidade do amor de Deus por nós. O nosso desejo de ágape, o nosso desejo da realização perfeita que será no dia em que juntos estivermos em Deus. De alguma forma, a Eucaristia já é antecipação disso, não é? Já é antecipação daquilo que seremos um dia no céu. Vamos terminar então com a oração pela canonização do servo de Deus, Dom Gabriel. Então você que tiver a oração pode rezar com o Padre. Ó Deus, que enriquecesses o coração do bispo Gabriel Paulino com os dons do Espírito Santo, e o fizesses pastor incansável e modelo perfeito das virtudes cristãs e católicos, dignai-vos manifestar os méritos de vosso servidor, elevando-o à glória dos altares para a edificação da vossa igreja e a alegria do vosso povo, concedendo-me, por sua intercessão, a graça que hoje peço. Então faça o seu pedido a Deus por intercessão de Dom Gabriel. Peça por sua família, o fim da pandemia. Vamos pedir pelas nossas assembleias diocesanas, pelo nosso bispo, pelos nossos padres, de modo especial os padres da diocese, os nossos seminaristas, as vocações, pelas nossas paróquias. Mas acima de tudo, vamos pedir nessa noite a nossa santificação, o nosso desejo da vida no ágape, da vida do amor de Deus, para que a gente manifeste o amor de Deus já aqui, nas nossas atitudes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Desterro, rogai por nós. São José, rogai por nós. Então, semana que vem, na próxima quinta, a gente continua, aí a gente já vai entrar sobre o olhar de Dom Gabriel sobre o ser humano. Quem tiver o livrinho já pode ler esse capítulo sobre o ser humano. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, São José, seu esposo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor.